Cheguei em Praga à noite, cansado demais para ter qualquer primeira impressão. Tudo que eu via pela janela do carro que me conduzia ao apartamento era um panorama anônimo e escuro. Poderia ser qualquer cidade, de qualquer país. Durante o percurso, me falavam sobre a beleza e a história de Praga, sua reputação de cidade mágica misteriosa. Mas a única coisa que lembro foi o comentário que havia ocorrido uma estranha explosão no espaço que estava causando uma onda de radiação eletromagnética em toda a República Tcheca. Tal radiação, diziam, causava não só interferência em equipamentos eletrônicos, como também podia afetar o cérebro humano, causando comportamento errático e possíveis alucinações. Depois se soube que a notícia não tinha qualquer fundamento. Mas não esqueci aquele comentário, que deu um estranho tom surreal para minha chegada na cidade. E isso, de algum modo, parecia mais do que adequado. Da janela do meu quarto, vejo plantas e o céu. Vim do Brasil e vou ficar 2 meses aqui, a convite do Centro de Artes Contemporâneas de Praga e da Unesco. Não trouxe muita bagagem. Algumas roupas, uma câmera digital, um guia de Praga e os diários de Franz Kafka. Hoje caminhei pela Cidade Velha, atravessei a Ponte Karlov e depois subi até o famoso castelo. Foi aqui que o italiano Arcimboldo, transformado em pintor da corte de Rodolfo II, criou suas figuras antropomórficas representando as estações: primavera, verão, outono e inverno. Não apenas um quadro de cada uma, mas várias séries completas, repetidas obsessivamente com ligeiras variações, como as próprias estações do ano. Dizem que na primavera, a cidade brilha com uma luz especial, e que cada um dos telhados de Malastrana aparece ao viajante com uma cor diferente. Eu só conheci o inverno em Praga. It's a great town, it's very beautiful, and when you are in the town, like no one like this, you feel every time like a tourist, and it's like to be in a theater, because you only see the thing happening and you don't have really power on it, and you don't know how to make it yours. It's like a picture, this town. It's like a slide. A principal fonte de lenda sobre a cidade se criou quando Praga era uma das principais cidades do Império dos Habsburgo e sede da corte real. Durante seu reinado, o imperador Rodolfo II trouxe para o seu castelo importantes cientistas, artistas, músicos, alquimistas, bem como vários charlatães. Nessa mesma época, segundo as lendas, o rabino Lowy criou o Golem, um ser feito de lama, ao qual algumas palavras sagradas deram vida e cujo monstruoso corpo está hoje enterrado no ático da Starometska Sinagoga. Mas uma das lendas que mais persiste é a de que Praga teria sido uma cidade calma, na qual teriam vivido em paz várias comunidades distintas. Heutzutage redet man sehr viel über die Prag als Ort, wo sich 3 Kulturen begegnet haben, die tschechische, deutsche und jiddische. Aber ich bin nicht so sicher, dass sie sich so getroffen haben. Die Tschechen mit den Deutschen haben nicht geredet. Und die beiden haben nicht mit den Juden geredet. Vor dem Krieg, sicher, es gab Franz Kafka zum Beispiel,
Der hat die Milena Jesenská als Freundin. Sie hat etwas übersetzt und es ist erschienen und so weiter. Trotzdem, ein paar Jahre danach, als man musste wählen zwischen Juden und Tschechen, das bedeutet nach dem Jahre 38, hat ihr Chef, sie war Journalistin, ihr Chef, ein guter Journalist, geschrieben in die Zeitung Přítomnost, man muss wissen, was näher ist. Und wir selbst oder die Juden. Em 1938, havia 55.000 judeus em Praga. Quase todos foram parar nos campos de concentração. Tampouco ficou muito da cultura germânica. Depois da guerra, em represália, mais de 2 milhões de alemães foram expulsos da Tchecoslováquia à força. Nos anos 20 e 30, enquanto ainda se podia acreditar no futuro, o bairro de Barrandov era Hollywood de Praga. Em 1932, foi filmado aqui o clássico Êxtase, o primeiro filme da história a mostrar um nu frontal. Próximo aos Barrandov Studios, haviam várias mansões, e o Barrandov Terrace, clube onde se reuniam cineastas, estrelas e todas as grandes personalidades da época. A arquitetura funcionalista era uma de suas glórias. O prédio principal abrigava um restaurante com salão de festas. E por um elevador panorâmico, podia-se descer até a primeira piscina olímpica construída em Praga. Faschist. Odpoledne teploty -1 až 5. Dos diários de Kafka. Apesar de estar chovendo e eu ter ficado completamente só, apesar de que minha tristeza está sempre presente, apesar de que jogos em grupo estavam acontecendo na sala de jantar, dos quais eu não participava devido à minha falta de habilidade, e apesar de que no fim tudo que eu havia escrito era ruim, eu ainda assim não sentia nada de feio ou degradante, triste ou doloroso nesse estado solitário meu, uma solidão que por sinal é orgânica em mim, como se eu fosse composto apenas de ossos. Procurei Kafka em Praga, mas ele não estava na casa onde nasceu, hoje, um restaurante. Tampouco havia vestígios seus na sinagoga onde o pai o levava, a Pinkas Synagogue, hoje, um memorial para as vítimas do Holocausto. Ele também não está no número 22 da Rua Dourada, onde a irmã vivia e onde ele ia para escrever em busca de tranquilidade. Hoje a casa é uma loja de livros e souvenirs. Então visitei a Sociedade Kafka, organização cultural devotada à memória de sua obra e à promoção de novos escritores tchecos. A sociedade fica no coração do antigo bairro judeu, e desde a sua janela pode-se ter uma ótima vista do antigo cemitério judaico. Kafka aus Indien. Das ist Indien, das ist nicht Kafka, aber das ist Kafka. Wir haben auch die arabische Bücher, Korea, ja, Korea. Ja, das ist Magyar. Magyarisch. Ich weiß nicht. No, ich weiß nicht. Das ist nicht im Latinka. Aber ich habe die Pension, ja. Aber hier arbeiten nur 2 Tage. Die Bücher sind meine großen Freunde.
ganz aktiv Leben, ich arbeitete in der Bibliothek. Dort ist auch die Literatur, weil Franz Kafka lese die Literatur Russisch, Turgenev, Dostojewski, Flaubert, Schiller, Goethe, ja. Kafka sprach Tschech sehr gut, aber schreibt nicht in Tschech, er schreibt in Deutsch, weil er studiert nach deutschen Gymnasium, ja. Und in dieser Zeit in Prag, Deutsch war die hohe Sprache. Ja. Dort in diesem Kreis war die jüdische Kreis, aber er ist nicht existiert jetzt. Ja. Und der Tisch, es ist auch Kafkas. Es ist nicht auch original. Wir haben ein Foto von Nies Kafka. Das Foto ist mit Kafka. Wir haben viele Probleme noch jetzt in dieser Zeit, aber pendant le Kommunismus. Das war verboten? No, offiziell, ja. Aber nicht in Edition. Jetzt wir, unsere Assoziation, edite kritische Ausgabe. Es ist erste kritische Ausgabe in Tschech. Ja. Hoje é o dia do aniversário da primeira manifestação estudantil que anunciou o fim do regime comunista. Milan Kundera escreve que quem acha que os governos comunistas eram apenas tiranias criminosas, esquece que tudo começou como um sonho. O sonho de pessoas que achavam que tinham descoberto o caminho do paraíso. Uma sociedade que seria finalmente igual para todos. Os subúrbios de Praga, no seu anonimato urbanístico, são uma das poucas realizações que ficaram desse sonho frustrado, no qual o povo era prisioneiro e a propriedade de tudo era estatal. Como as ratitkas, chalés que, por lei, podiam ter no máximo 24 metros quadrados e cujo pequeno terreno deveria ser usado exclusivamente para o cultivo de vegetais. The history of these places is that the government gave the property to use to people. So many people have built the house on the property that didn't belong to them but belonged to the city or the government. And now the government or the city either doesn't want to sell it or wants to sell it for a lot of money because suddenly the land became more expensive. I guess also after the floods it became more critical because if you have damaged something and you should build it new, at least you want to know if it will ever belong to you. Ich habe Angst und viele haben Angst von Kommunismus. Aber der Kapitalismus kommt zu schnell und die Probleme sind andere, sind schwerer, Arbeit ist nicht viele. Das war so große Probleme und wir haben Angst, dass in nächsten wollen viele Leute die Kommunisten. Dos diários de Kafka. A Alemanha declarou guerra à Rússia. Natação à tarde. Uma parada patriótica. O discurso do major. Depois o grito em alemão. Longa vida à nossa amada monarquia. E eu parado ali com uma expressão de desgosto. Essas paradas militares são um dos efeitos colaterais mais desagradáveis da guerra. Normal, some very small photograph I buy in the press agency,
I buy some photos on the computer and I make it in the special studio. I make it just my tears, yes, and I to transform to tears to politic faces. For me, this is not just politic. I like it some work, prepare some work with ambivalent situation. It's like this and this and this. Not some. Must be, já neřekne jednoznačný, ale ambivalentní. Vypadá to jako protichůdně, ale je to doplňuje se to. No, v tomhle jsem samozřejmě skeptik, zásadní skeptik, jak já si myslím, že umění nemůže měnit společnost. Ale dodávám jedním dechem, což může znít absurdně, že se musí o to do nekonečna pokoušet. Přestože ví, že to je zbytečné. Die zwei Fahrzeuge, ein globalisierter Fahrzeug von Westen und der fundamentalistische Fahrzeug von Osten. Und die fahren einer gegenüber dem anderen auf einer Gleise mit aller Kraft. 99% ich sehe Katastrophe vor uns. Wir müssen unser Zug, nicht der andere, unser Zug stellen. Und wir können nur hoffen, dass auch in dem anderen Zug sitzt jemand, der die Möglichkeit hat, seinen Zug zu stoppen. Pánové se velkou měrou zasloužili o to, že se dnes tady scházíme při odhalení pomníku Franzi Kafkovi. Dos diários de Kafka. Vendo de fora, é terrível que uma pessoa jovem, mas madura, morra, ou pior, se mate. Partir sem esperança em uma confusão tão completa que só faria sentido se houvesse algo depois, ou então com uma única esperança.
que no grande cálculo final, esta breve aparência na vida possa ser considerada como se nem mesmo tivesse existido. Esse seria o meu desejo agora. I started since May, I think, as a clean house. Since July, I'm on the bar. So it's my work. I like working here, so it's fine. Sometimes I feel bad because in the winter is sometimes somebody has got depressed, like me. We work for a long time and not so much money for me from this job. If you want to know my illness, psychiatric illness is schizophrenia. My mother said that she thought that when I was small, that I had schizophrenia or the illness, but I smoked grass, and the man who gave me the grass told me that I can know from it something in the future, and I, for example, smoke too much grass at the moment, so maybe the psychia, the schizophrenia, it grew up in my mind from the grass or from after my pregnancy. When I was pregnant, I have got 2 children, so I was pregnant twice. I'm engineer of economy, so University of Economy. It's my school which I was studying. It was mistake to me. I don't like economy so much, so I don't work. I don't want work in economics. And yes, I want to play theater or work with some filmmakers. My son is 5 years old. His name is Dominic. 8 months I took care of my son, and then I couldn't do nothing. So I called social agency, and they said bring him. And now my son is in care with my mother care. Být či nebýt? Toť otázka. And then I've got a daughter. She is 3 years old, and her name is Jitka, like me. The daughter is in Moravia, in baby care in one woman, because she is small and she must think that she has mom like the woman. But when she will grow up, the woman tell her that I'm her mom. I want after some years I want to live in some mountains, maybe nearby my native town. The first best wish since my childhood is to get married.
Um dia cinzento e gelado, perfeito para visitar os cemitérios da cidade. Como o Olshansky Herbedov, o cemitério principal, onde descansam tanto os restos mortais de Clement Gottwald, primeiro presidente comunista, quanto Ian Palach, estudante que protestou queimando-se vivo ao ver a chegada dos tanques soviéticos em 1968. Ou então o antigo cemitério judaico, por muito tempo o único local em que os judeus da cidade podiam enterrar seus mortos. Em poucos metros quadrados de superfície e muitos de profundidade, estão enterradas 12.000 pessoas. Já no novo cemitério judaico, o problema é o oposto. Há muitas covas vazias, esperando corpos que nunca vieram, queimados em Mauthausen, Auschwitz, Ravensbrück. Como as 3 irmãs de Kafka, por exemplo. Ou Milena Jansenska. Quem sabe qual teria sido o destino de Franz se ele não tivesse morrido de tuberculose em 1924. Em Praga, o prato mais tradicional da ceia natalina não é tanto peru quanto a carpa, peixe de água doce que os vendedores transportam ainda vivos ao local de venda ao aproximar-se o dia 24. Kafka escreveu muitos contos sobre animais, mas até onde sei, nenhum sobre peixes. Mas achei que Matança das Carpas teria dado uma ótima parábola kafkiana sobre o destino. Com a ajuda de um par de amigos, comprei uma pequena carpa no mercado e a levei para Bila Hora, Montanha Branca, em tcheco, onde, nos disseram, deveria haver um pequeno lago similar ao habitat natural do animal. But are you sure? Because she said the park is there. Yes. But she said there is no pond. No pond. Como Petra devia partir, tive que continuar a jornada sozinho, desta vez até de Volga Charka, onde, de acordo com o mapa, haveria um lago de dimensões razoáveis. Divoká Šárka. Konečná zastávka, prosíme, vystupte. Desta vez não era engano. Efetivamente, havia um lago de águas claras e serenas. Talvez serenas demais. E me ocorreu que isso parecia ainda uma outra parábola kafkiana. Algo sobre a liberdade, tão próxima e tão impossível.
Foi preciso uma nova viagem, agora até o final da linha A do metrô, em Skalka, e depois pegar o ônibus, em direção ao lago de Ostivar, nas aforas de Praga. Por sorte, na viagem eu encontrei Daniela e Daniela, mãe e filha que decidiram me auxiliar. We go to the lake to see your fish in the water. We live in Prague center and that's everything that I know. So you are Czech, you were born in Prague as well? Yes. Do you think that the lake could be frozen? Okay. It's possible that the lake is frozen? Don't know. It's frozen only 2 days and 1 day, so maybe not. Asi nebude zamrzlý na jezero ještě. Asi ne. I think not. Ahoj, Karle. It's Karel or Peppa or... Karel, yeah, Karel, it's nice. Ahoj, Karel. Já bych šel radši, myslím, že vysekávají tam u té hráze, to tam stojí, že asi ne. Tak dlouho jsem. Ne, to je hodně opravdu. Neví. Má pravda. What about this? Little fishy. Goodbye, Karel. Okay, Karel. So Karel is gone. I hope he's lucky, I hope he survives, doesn't freeze and finds something to eat. Frozen food maybe. Someone find him too. Okay, well, thank you very much for helping me. O dia está quase acabando. Não sei se Karel morreu ou ainda está vivo. Amanhã eu devo estar deixando Praga, talvez para sempre. Não sei se aprendi alguma coisa sobre a cidade. A viagem parece terminar como começou, de um modo ligeiramente irreal, como se tudo tivesse sido uma espécie de sonho, mas um daqueles sonhos que, tempos depois, se confundem com uma memória, e já não sabemos se foram mesmo sonhos ou fatos que realmente aconteceram. Dos diários de Kafka. Esse sentimento puro que me vem e a certeza do que causou. A visão de crianças, especialmente uma garota, porte ereto, cabelos escuros curtos, e uma outra, loira, feições indefinidas, sorriso indefinido. A música crescente, a marcha dos pés. Um sentimento como de alguém em perigo, que vê ajuda chegar, mas não se alegra com seu resgate. Aliás, nem mesmo é resgatado. Mas se alegra, no entanto, com a chegada de pessoas jovens, imbuídas de confiança e prontas a continuar a luta. Ignorantes, certamente, daquilo que as espera. Mas uma ignorância que inspira não desespero, mas admiração e felicidade no observador, chegando a trazer lágrimas aos seus olhos. Mesmo que não exista a salvação,
Quero ser digno dela o tempo todo.